estamos no nosso terceiro dia do 31º Encontro de Economistas do Nordeste. Tivemos já 2 dias bastante movimentados, estamos com 400 inscritos e o objetivo do encontro é exatamente a contribuição dos economistas nesse momento importante de debate sobre a economia regional. O nosso tema foi focado na Agenda Nordeste, proposições e desafios. E esse painel, ele foi construído com muito carinho, né, para discutir a economia de baixo, que a gente chama, né, para discutir a questão do desenvolvimento com inclusão e emprego, que é um grande desafio da nossa região, do país como um todo, mas sobretudo da nossa região Nordeste. Então, a gente tem um prazer aqui, já agradeço a presença desses economistas, o nosso querido professor Ladislau Dalbo, que vai falar para a gente sobre o desenvolvimento territorial e inclusão produtiva. Estamos aqui também com o professor Clemente Gans, vai entrar daqui a pouco, que ele está em outra atividade do DIEESE. Ele vai falar sobre o desafio do mercado de trabalho e ocupação. E também estamos aqui com o economista Adolfo Roma, que vai nos falar sobre a economia solidária e os desafios, como ampliar esse espaço da economia solidária. E, por último, nós teremos o nosso querido diretor do SEBRAE, Alci Porto, que é um grande especialista na área de micro e pequenas empresas, né, e arranjos produtivos, que vai também falar para a gente sobre essa questão da promoção da micro e pequena empresa. Então, nós vamos dar início ao nosso painel, né, nós vamos ter de 20 a 25 minutos, sem estourar os 25 minutos, porque tem outro painel em seguida sobre canais de financiamento do desenvolvimento, né, especificamente na área do financiamento. E a gente tem que cumprir o tempo, né? Então, a gente, no final, vai ter uma rodada de perguntas, se houver perguntas, e as nossas palestras vão ficar gravadas por 30 dias aqui na plataforma, para outros economistas também poderem participar, né? Então, é com muito prazer que eu passo a palavra para o professor Ladislau Dalbo para discorrer, para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos, parabéns pela iniciativa. Eu lembro de trabalhos que eu fiz junto com o Banco do Nordeste, trabalhos que eu fiz no Recife, sempre me amarro muito nessa questão nordestina, e a gente tem que participar com força nesses processos, nessa busca do Brasil por acertar rumos. Deixa eu dizer, antes de tudo, que nós não somos uma economia pobre, tá? Eu trabalhei no quadro das Nações Unidas, organizando sistemas de desenvolvimento em países onde você não tinha que tirar leite de pedra, né? Não é o caso do Brasil. Se você pega o PIB do Brasil do ano passado, 8,7 trilhões, divide pela população, é tão simples assim, 215 milhões, isso dá R$13 mil por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz no Brasil é o equivalente a R$13 mil por mês por família de 4 pessoas. Basta reduzir muito moderadamente a desigualdade para assegurar a todos uma vida digna e confortável. Essa situação é planetária, não é só brasileira, mas no Brasil é particularmente grotesca, porque nós somos dos países, enfim, entre a meia dúzia de países mais desiguais do planeta. Isso simplesmente não funciona, e esse é o nosso desafio estrutural, né? Eu divido o PIB pela população, as pessoas podem dizer, não, mas vamos trabalhar com renda nacional líquida em vez de produto interno bruto, tudo bem. Não vai mudar grande coisa, certo? O básico é o seguinte: o que nós temos é suficiente para assegurar bem-estar para todos, né? Eu dou um exemplo evidente, que no ano passado nós produzimos o equivalente só de grãos de 3,7 kg por pessoa por dia, o que a gente produz de grãos na última safra, e nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, dos quais 6 milhões de crianças. 125 milhões estão em insegurança alimentar. Por quê? Porque com a Lei Candir e o dólar lá em cima, simplesmente rende mais exportar. É necessário, não é uma questão econômica, é uma questão de opção política. A Índia proibiu recentemente a exportação de trigo para privilegiar
o consumo da população, né? Portanto, são opções essencialmente políticas, né? Tem como Num país aumentar? que não é pobre, mas que mantém e reproduz a pobreza de maneira escandalosa, né? Entrando diretamente na questão regional, eu acho que nós temos um desafio estrutural, que é o fato que, se vocês pegam o, a quantidade, né, de encargos que se repassou para os municípios, é muito elevada. Agora, os recursos continuam em Brasília, né? O prefeito tem que viajar para Brasília, ver se tira uma lasca de uma emenda parlamentar, orçamento secreto, ou o que seja. Isso aqui é simplesmente inviável. Os sistemas têm que ser descentralizados para poder funcionar. Não é possível você administrar 5.570 municípios com o orçamento e os recursos tão centralizados. Estou falando tanto dos recursos do orçamento como os recursos próprios das comunidades, porque os bancos essencialmente drenam os recursos para suas sedes e para as diversas aplicações financeiras, né? A situação é simplesmente crítica. Tem um trabalho recente do Marcelo Uchoa, que pegou municípios pequenos e mostra que é simplesmente inviável o desenvolvimento. Essa visão é o eixo da minha fala, porque eu acompanho formas de organização, de gestão dos orçamentos, de aplicação dos recursos na China, na Suécia, na França, na Alemanha, em diversos países, né? Onde funciona, o sistema de gestão dos recursos é rigorosamente descentralizado, tá? Queria lembrar que não só os bancos locais existem nos países nórdicos ou na Alemanha, né, mas também que o próprio isso vai muito longe, tá? Na Suécia, cerca de 70% dos recursos tributários são repassados diretamente para o nível local. O Kroiber sobre a China mostra que a China é mais descentralizada ainda do que a Suécia, porque quando o dinheiro é mais próximo das pessoas, isso permite que ele seja utilizado em função das necessidades das comunidades, né? Não é possível você ter um país desse tamanho, com 5.570 municípios, com situações muito diversificadas, e administrar de maneira tão centralizada todos os recursos, essa luta, essa briga surrealista em Brasília por acesso aos recursos, né? Deixa eu pegar um ponto que me parece chave. Portanto, com essa centralização, nós precisamos de um pacto federativo modificado que permita a descentralização. Esse é o desafio institucional mais significativo. Tal como está funcionando o sistema, ele gera uma dramática subutilização de recursos, tá? Eu pego a subutilização de recursos de mão de obra. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, 150 milhões em idade ativa. Eu pego, enfim, no quadro das Nações Unidas, a gente trabalha 15 a 64 anos, né? 150 milhões, enfim, arredondando, certo? E temos 33 milhões de pessoas com emprego formal privado, né? Acrescentem o trabalho doméstico, dá um pouco mais, não muda a grande coisa. Temos 40 milhões no setor informal. Segundo o IBGE, o setor informal, a remuneração é a metade do que se ganha no setor formal. É gente que se vira, são 40 milhões, né? O desemprego acima de 10 milhões, desalento acima de 6 milhões, certo? Nós estamos falando de cerca de 50 milhões de adultos subutilizados que gostariam, que iriam querer contribuir e simplesmente não estão, não estão contribuindo, né? Eu pego o exemplo de Imperatriz, do Maranhão. Meu pai está enterrado lá, eu vou lá de vez em quando. Eu vejo um monte de gente desempregada, um monte de gente parada. Em volta da cidade, um monte de terra parada. Eu andei em municípios, peguei na Ásia, na China, na Europa, por mais diversas partes. Toda a cidade tem um cinturão verde, hortifruti granjeiro, que fornece legumes frescos, fornece
comida. Isso gera empregos para a cidade, mas gera também uma pequena indústria de transformação, acondicionamento, etc. Alimenta a população, gera emprego e permite economias para o município, né? Em Imperatriz do Maranhão, eu verifiquei no supermercado, cerca de 80% do que está nas prateleiras é trazido de São Paulo por caminhão. Essa é uma coisa completamente surrealista em termos de centralização dos processos econômicos, né? Em vez de dar autonomia local na base da sociedade, né? Estou falando da subutilização da mão de obra, que é absolutamente dramática. Não é um caso só brasileiro, volto a dizer. Tá? Nosso setor informal é imenso. Agora, na África do Norte, por exemplo, onde eu trabalhei, essa subutilização, o setor informal atinge 70%. Porque esse sistema não está gerando, não está aproveitando essa mão de obra que tantas coisas pode fazer. No exemplo que eu dou de Imperatriz, é óbvio você juntar a terra e as pessoas paradas e você dinamizar a produção e alimentar a população. Certo? Um segundo ponto de subutilização é justamente a terra. Certo? Nós temos no Brasil esses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, são 850 milhões de hectares, né? Temos 353 milhões de hectares de estabelecimentos agrícolas, tirando as zonas muito montanhosas ou encharcadas, enfim. Uma zona agrícola, efetivamente, temos na faixa de 225 milhões de hectares. Agora, se vocês pegam a lavoura, somam a lavoura temporária e a permanente, no último censo de 2017, né, isso dá 63 milhões. Certo? Ou seja, uso efetivo do solo, 63 milhões de hectares, quando temos 225 milhões de hectares de terra agrícola. Certo? A subutilização é da ordem de 160 milhões de hectares. Certo? Isso dá 5 vezes a Itália. Esse é o nível. Temos imensa terra, digamos, parada, certo? Ou simplesmente usando para pecuária extensiva, que é uma forma disfarçada de subutilização. Né? O Economist, num dos últimos artigos sobre Cara Preta, uma produtora que se julga muito moderna de produção de carne bovina, né? Enfim, de gado, ela lembra que essa empresa tem, em média, 1 hectare para cada boi, certo? Em 1 hectare, em condições brasileiras, dá para fazer 5 toneladas de milho e dá para fazer 28 toneladas de batata. Estamos falando de um país com 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar. Portanto, essa subutilização da mão de obra e a subutilização da terra, a isso se soma a subutilização do capital. O dinheiro é essencialmente utilizado de maneira extorsiva, e não estou exagerando no termo, quando eu vejo as taxas de juros que são cobradas. Tá? Eu tenho aqui os dados para julho de 2022 da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, é o custo efetivo total para tomador de crédito. Tá? Eu tenho aqui no comércio 87%. Certo? Isso é a taxa anual em julho de 22. 87%. Na Europa, essa taxa de juros está na faixa de 6, 7% ao ano. Certo? O juro ao mês não existe. O juro ao mês é uma invenção brasileira. Eu posso até apresentar juro semanal, fica mais pequeno ainda, menorzinho, mas isso é coisa. Aqui, a taxa sobre o cartão de crédito atingiu 390%. 390%. No Canadá, eu verifiquei com o banco lá, o rotativo no cartão está 11% ao ano. Certo? O cheque especial está acima de 150%. Certo? Se você pega o Santander na Espanha, o cheque especial é 0% até 6 meses, até 5 mil euros. Certo? Por quê? Porque tem Banco Central que simplesmente regula as taxas de juros. Queria lembrar que no Brasil, com a Constituição de 88, foi definida a taxa de juros máxima seria de 12%,
mais inflação, e depois, além disso, seria considerado uma... Está aqui, concessão de crédito não poderão ser superiores a 12% ao ano, a cobrança acima desse limite será considerada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades nos termos que a lei determinar. A lei não determinou nada porque a luta dos bancos foi tirar o artigo 192, ficou só a parte inicial que diz: o sistema financeiro nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Queria lembrar que o dinheiro que está nos bancos é o dinheiro da população, dos depositantes, né? Os bancos, mesmo privados, recebem carta patente que os autoriza a administrar dinheiro de terceiros, não a fazer o que querem com esse dinheiro. Formalmente, pegando o que restou do artigo 192 da Constituição, eles estão simplesmente na ilegalidade. O essencial é o seguinte: nós temos mais de 60 milhões de adultos que estão enforcados em dívida, 25% deles estão em situação de bancarrota pessoal. Isso simplesmente paralisa a economia. Nós temos uma população endividada que tem imensa dificuldade de consumir. Quando você não está conseguindo pagar as prestações do que você comprou, que nova coisa você vai comprar? As pessoas montam até a ajuda que está chegando às famílias mais pobres, estão usando para repassar de novo para os bancos, para tirar das costas, digamos, esses juros que não são pagáveis. Tá? Deixa eu lembrar que na Europa, as taxas de juros, por exemplo, você vai num banco na França, peguei recentemente, o juro para a pessoa física é 4,5% ao ano. Né? Isso aqui é absolutamente inviável, né? A média no Brasil está em 120% para a pessoa física, está 59% para a pessoa jurídica. Quando você fragiliza a capacidade de consumo das famílias, você também fragiliza as empresas. As empresas no Brasil estão trabalhando com entre 70% e 75% da capacidade, com grande capacidade ociosa, porque não tem para quem vender. Para a empresa produtiva funcionar, ela precisa ter gente para ter para quem vender e juros e crédito barato para poder investir. No Brasil não tem nenhuma coisa nem outra. O sistema financeiro está simplesmente drenando tanto a capacidade das famílias como a capacidade de investimento das empresas. Tanto a fragilização das famílias como a fragilização dos processos produtivos reduz as receitas do Estado. O resultado é que temos um déficit como nunca tivemos. Né? Isso que deram um golpe em nome de assegurar os equilíbrios fiscais. Portanto, nós temos uma subutilização radical, tanto da mão de obra, como da terra, como do capital. Certo? Eu tive recentemente uma reunião em torno disso, também no Correcon, aqui em São Paulo. Né? Na realidade, assegurar, como faz a China, como faz a Alemanha, como faz a Suécia ou o Canadá, quer dizer, assegurar que o dinheiro que é da população seja utilizado em função das necessidades da população, é uma coisa elementar. Né? Aqui, no Brasil, digamos, o dinheiro é simplesmente extraído pelos grandes intermediários financeiros. Né? Nós hoje temos no Brasil apenas dois setores que funcionam. Tá? O setor exportador primário, ou seja, é uma reprimarização da economia, e o sistema de intermediação financeira, os bancos. Toda atividade básica, digamos, de você dinamizar a pequena produção a nível local está parada. Eu queria muito recomendar no meu site, o dobor.org, nós fizemos, anos atrás, 2007, uma pesquisa, a gente trabalhou 1 ano e meio, mobilizamos centenas de pessoas, rodamos o Brasil, pegando nos municípios onde dói o calo, o que a gente pode melhorar. Então, evidentemente, tem o sistema de financiamento. Né? Nós temos que, no quadro do que eu estava mencionando, do Pacto Federativo, temos que repassar muito mais dinheiro para o nível local. Né? Nós temos
termos de repasse dos recursos do governo federal. Tá? Mas nós temos também que repensar os sistemas de crédito, né? Para assegurar que o financiamento, chamado finanças de proximidade, permitam às comunidades se financiar. Eu uso muito o exemplo da Alemanha. Os alemães raramente colocam suas poupanças em bancos. Cada cidadezinha tem o que eles chamam de Sparkassen, caixas de poupança locais, e a comunidade passa a ter os recursos localmente para se desenvolver, para dinamizar a produção a partir do local. Como você tem tanto as poupanças ficam na caixa de poupança local, que são as poupanças das famílias, mas você também tem um forte repasse de recursos federais para o nível local, diretamente, sem precisar negociar com cada deputado, com cada ministro, conseguir lascas de emenda parlamentar, etc. Você tem os recursos no nível local para realmente ter uma autonomia em termos da comunidade construir a sua realidade econômica, né? Para mim, isso é absolutamente central, né? Porque, em termos puramente de gestão, sem falar de grandes políticas, de grandes visões ideológicas, em termos de gestão, você ter tudo centralizado em Brasília simplesmente é disfuncional, né? Porque gera negociatas permanentes, não funciona nem o local, porque não tem os recursos e autonomia de decisão, e não funciona em Brasília, porque fica em micronegociações regionais, os deputados para se reelegerem, aqui uma emenda parlamentar, aqui construir um viaduto. Isso aqui, simplesmente, em termos de management, de gestão, se tornou simplesmente caótico, né? Professor, o Sim, senhor tem 3 minutos para finalizar aí suas ideias. eu estou acompanhando, Silvana, eu sou disciplinado aqui. É o meu dever aqui, desculpa. Clemente, bom te ver. Você sabe o que o que eu estou colocando aqui, gente? É um desafio estrutural. Tá? Tal como está organizando o sistema no pacto federativo que temos, isso aqui não funciona. Tá? Eu tive várias vezes na China, fiz trabalhos lá, é muito interessante. A China tem um governo central politicamente forte, mas não executa quase nada. Ele dá recomendações. Tudo é feito no nível dos municípios. Né? Na Suécia, cerca de 70% dos recursos tributários, lá a carga tributária é muito mais elevada que a nossa, vão tudo diretamente para o nível local. O americano Kroiber, que estudou a gestão financeira da China, ele diz que a China é mais descentralizada que a Suécia. Né? Ou seja, você tem uma articulação diferente no seu conceito da relação entre o governo central, as regiões e os locais. Isso é fundamental. Deixa eu só fechar com esse exemplo. Né? A China, não é dizer a China é boa, é ruim, coisa do gênero. A gente tem que entender como funciona, não ter opiniões. Né? Lá funciona. Por exemplo, eles têm que sair do carvão, eles têm que evoluir para o solar, em grande parte, é uma das soluções. Né? Eles não fizeram uma grande estatal de painéis solares, mas fizeram uma grande estatal de produção de máquinas e equipamentos e um sistema de apoio técnico que faz que qualquer empresa privada em qualquer cidade, ela vai no banco, pega um empréstimo e vai fazer painéis para a sua cidade em função das suas necessidades. Né? E é uma empresa privada e vai fechar se não funcionar. Né? E a taxa de juros na China, hoje, tá, para pequena empresa, está 4,6%. Com uma inflação de 2%, é um juro real de 2,6% ao ano. Certo? Hoje, 2,15% ao mês, aqui no Bradesco, aqui na PUC, onde trabalho, é o que oferecem para alunos pagarem seus estudos. Tá? Na China, é ao ano. A pessoa pega esse empréstimo, faz uma empresa, certo? E responde aos níveis locais, e vai negociar com os atores. Estão entendendo? O básico é o seguinte:
nós temos que dar muito mais capacidade para as regiões se administrarem, né? Eu queria só recomendar esse estudo aqui, Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Vocês podem pegar no meu site, no double.org. Vocês escrevem desenvolvimento local na lupa de busca, vocês vão encontrar o texto. São 89 propostas práticas para fazer funcionar o local e o regional. De certa maneira, uma reapropriação e uma redinamização da economia através da base da sociedade. Na minha visão, com essa dramática desigualdade, que é a característica estruturante da nossa economia, isso se casa, né? Você não pode haver democracia política se não tem um mínimo de democracia econômica. O processo de descentralização, de retomada da construção da economia a partir da base da sociedade, para mim, é o eixo central das transformações que temos pela frente. Silvana, muito obrigado. Bom ver vocês. Esse é o meu recado. Muito bom, muito obrigada, professor Ladislau. Eu comentei um erro aqui que eu não fiz a sua apresentação, apesar do que o senhor é bastante conhecido, com mais de 40 livros publicados, grande especialista aí em descentralização, desenvolvimento local, né? E ativista ainda mais, né? E uma grande contribuição aí para o debate público e para as políticas públicas. Então, muito obrigada. Nós vamos passar a palavra aqui para o Clemente Gans Lúcio. Ele já chegou, já está na sala. Vamos precisar de 30 segundinhos só para colocar ele aqui na tela, enquanto eu leio o currículo dele. O Clemente é o único que não é economista aqui, né, Clemente? No painel, é sociólogo, consultor sindical, assessor do Fórum das Centrais Sindicais. Ele é técnico do DIEESE desde 2004 a 2020. E já participou de Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, Conselhão, né? Também é membro do Conselho da Sociedade Civil do BID, né? Membro do Conselho de Altos Estudos do TCU e um grande especialista aí no mercado de trabalho, novo mundo do trabalho. Então, Clemente, muito obrigada aí pela sua participação. Passo a palavra para você. Obrigado, Silvana. Prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço. Ladislau, bom vê-lo novamente, agitando como sempre um militante das grandes e boas causas. Ótimo. Clemente, bom. aumenta um pouquinho só o teu microfone, por favor. Eu não sei se é o meu microfone. Melhorou ou não? Tá, obrigada. Mas pode Melhorou? continuar, tranquilo. Bom, Adolfo, Alci, prazer estar com vocês aqui também e todos aqueles que acompanham esse nosso encontro. Eu quero partir um pouco da reflexão a partir do que o Ladislau trouxe, especialmente quando ele encerra a reflexão, colocando que nós temos que ter uma visão estrutural e, portanto, uma visão de transformação estrutural, se nós quisermos olhar o mundo do trabalho de maneira virtuosa e, portanto, imaginarmos que a sociedade brasileira, por meio do trabalho, pode estruturar um padrão de vida, uma qualidade de vida, um bem-estar, um modo bom de viver, e que isso é resultado, portanto, de escolhas estratégicas e de trajetórias de desenvolvimento econômico que sejam capazes de dar a essa nossa capacidade de trabalho, do ponto de vista afirmativo, capacidade produtiva ou produtividade, o que significa termos, de um lado, uma sociedade com conhecimento progressivamente incorporado pelo coletivo para darmos conta de sermos propositivos e com capacidade de produção econômica que agregue valor, que incremente qualidade ao processo produtivo, termos esse conhecimento materializado em máquinas e equipamentos, portanto, em tecnologia que está a serviço do trabalho, portanto, é trabalho materializado em máquinas e equipamentos que aumentam a produtividade do trabalho, e temos projetos de processos de produção de produtos e serviços que sejam processos transformadores, que nós não sejamos somente uma economia primária do ponto de vista da produção de bens primários, mas que sejamos capazes
de transformar essa nossa base em uma base produtiva e, portanto, transformar em produtos que agregam valor e que são capazes de incorporar nessa estrutura produtiva o nosso conhecimento, a nossa capacidade, e, portanto, de termos produtos que agregam conhecimento, capacidade produtiva e, portanto, se constituem em um processo de incremento de valor a essa produção. Né? Se a gente fosse de forma muito simplista, nós não só devemos produzir a laranja, mas produzir o suco da laranja, produzir as máquinas e equipamentos que produzem e permitem fazer a laranja, produzir o invólucro que vai depositar a laranja e produzir, ou seja, toda vez que e se nós conseguirmos ter uma pesquisa capaz de tirar da laranja um produto ultra fino e ultra processado com tecnologia de ponta, talvez a gente consiga produzir coisas que vão agregar a essa laranja um valor que vai produzir para a economia uma elevação da renda média pela capacidade de agregar valor a esse produto. Assim, poderíamos olhar, como disse o Dauber, para a nossa base de insumos que nós temos a partir da natureza, do nosso solo, dos minérios. Nós temos uma base fantástica para incrementar a nossa estrutura econômica. Temos hoje respostas para questões que são dramáticas para o mundo, que é da energia. Somos um dos países com a melhor base para produzir energia renovável. Já estamos na fronteira dessa produção e podemos avançar muito nesse quesito de produção de energia, não só para o Brasil, mas para o mundo. E somos um país que temos uma biodiversidade que se coloca como um ativo fundamental para a qualidade de vida no planeta. E temos um território vasto, com uma terra agriculturável fantástica, depreciada, como disse o Dauber, que poderia ser recuperada, e temos uma estrutura nesse território capaz de atender inúmeras dimensões de serviço, seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista turístico, do ponto de vista do esporte, ou seja, nós temos inúmeras dimensões da vida que poderiam ser incrementadas em qualidade na estrutura produtiva, no serviço, na cultura, no lazer, no esporte, assim por diante. Portanto, a nossa estrutura como economia, como sociedade, como país, está aqui à nossa disposição para articular um projeto estruturante de desenvolvimento econômico, mas não é isso que nós temos feito, não é isso que o país tem realizado como estratégia, pelo contrário, a estratégia tem sido de maneira oposta a essa, com uma visão de curtíssimo prazo, com uma visão de apropriação, bom, com tudo aquilo que a gente pode ficar aqui falando e lamentando pelas nossas tragédias e pelas nossas péssimas escolhas do ponto de vista da nossa estratégia de desenvolvimento. E a essa estratégia responde uma estruturação do mundo do trabalho, uma estruturação do emprego, da ocupação, uma economia que se desestrutura e que confere uma desigualdade de produtividade enorme entre micro, pequenas e grandes empresas, desigualdade de produtividade que é um empecilho estrutural para nós imaginarmos processos de transformação a partir do mundo do trabalho. No geral, uma micro e pequena empresa tem cerca de 10% da produtividade de uma grande empresa, entretanto, são responsáveis por mais de 60% dos postos de trabalho. Se a gente olhar para um país como a Alemanha, de alta tecnologia, a gente vai ver que, em média, uma micro e pequena empresa naquele país tem 50% a 60% da produtividade da grande empresa. Portanto, essa micro e pequena empresa tem capacidade de distribuição de um produto econômico que a nossa empresa aqui no Brasil não tem. Há uma desatenção total para a estratégia das micro e pequenas empresas, não se percebe como base de uma estrutura produtiva robusta, como elemento estruturante no território, nas comunidades, e com capacidade, portanto, de fazer essa estrutura produtiva chegar nessa vastidão e nesse território. São intensivas em mão de obra, são intensivas do ponto de vista da capacidade de atendimento, se forem articuladas como parte de um projeto estruturante de um sistema produtivo robusto e virtuoso.
Isso é o estrutural para nós pensarmos o mundo do trabalho daqui para frente. É um mundo do trabalho olhado da perspectiva da situação atual, altamente fragmentado do ponto de vista da sua heterogeneidade, largamente representado por uma inserção ocupacional precária, denominada como informal, mas nada mais é do que uma ocupação sem nenhuma proteção laboral. Diante de qualquer infortúnio, essas pessoas estão sem nenhuma proteção do ponto de vista da renda. Uma trabalhadora assalariada, se grávida, tem direito ao afastamento maternidade com preservação da sua renda, para a amamentação do seu filho, da sua filha, terá direito, durante a vida laboral, às proteções laborais decorrentes da sua atividade. Uma trabalhadora autônoma, na informalidade, se grávida, não terá direito a nenhum tipo de afastamento e de proteção. Se tiver qualquer infortúnio na vida laboral, ficará desassistida de maneira estrutural. Essas desigualdades estão presentes no nosso mundo do trabalho, em inserções ocupacionais altamente precarizadas, estruturalmente vinculadas a essa economia que o Dober sistematizou e apresentou. Portanto, elas expressam uma economia com níveis de desigualdades monumental do ponto de vista da produtividade e de toda, vamos chamar, da tecnologia econômica e social que o Estado deve aportar para que essas empresas se estruturem como parte de um sistema produtivo robusto. Então, o reflexo que nós temos no mundo do trabalho é um reflexo direto dessa organização econômica perversa. E essa organização econômica perversa reflete um mercado de trabalho e um mundo do trabalho altamente precarizado, frágil, informal, sem proteção laboral, sem proteção previdenciária e com baixa proteção social. Imaginar uma transformação disso significa imaginar, como disse o Dover, uma transformação no projeto de desenvolvimento econômico. É imaginar, portanto, uma outra estratégia de desenvolvimento, uma outra estrutura do sistema produtivo, uma outra engenharia e outra arquitetura institucional capaz de dar a esse sistema produtivo a robustez necessária para ser o elemento virtuoso da nossa dinâmica econômica. Implica em ter uma outra concepção de sistema financeiro, outra política de financiamento, bom, tudo aquilo que o Dober, não vou repetir aquilo que o Dober já tão bem sistematizou. O reflexo disso para o mundo do trabalho significa, portanto, uma estrutura produtiva capaz de demandar a presença no mundo do trabalho, aportando e demandando qualificação, portanto, exigindo do Estado e oferecendo investimento na educação e informação. As empresas, no geral, quando têm esse input de serem agregadoras de valor, saem atrás fazendo a formação e a qualificação dos trabalhadores. Nós temos uma força de trabalho, uma classe trabalhadora altamente flexível do ponto de vista da sua capacidade, do seu empenho de inserção no mundo do trabalho, altamente disponível para a qualificação, interessada nesse sentido, ou seja, sempre que se oferta formação, que as empresas apresentam essa oferta e essa possibilidade, a presença e o resultado disso é recrescentemente e recorrentemente virtuoso. E, de outro lado, nós temos o desafio de colocar essa força de trabalho, essa classe trabalhadora organizada nesse processo de produção e organizada, inclusive, para fazer, por meio da sua representação, a disputa distributiva do resultado do trabalho coletivo de todos, do trabalho que todos realizamos. Portanto, faz parte desse sistema produtivo termos também a concepção de um sistema de relações de trabalho que seja capaz de, por meio da negociação, constituir padrões distributivos regulados por contratos coletivos, convenções coletivas, acordos coletivos, que repartem em cada unidade de produção ou em cada setor de produção aquele
resultado econômico em termos de condições de trabalho, em termos de salário. E temos que ter, para esse mesmo mundo, as proteções decorrentes da política pública de previdência, de proteção laboral, do qual trabalhadores e empresas participam de maneira contributiva, portanto, financiando, mas também aportando regras e critérios de acesso, acessos que deveriam ser pensados daqui para frente de uma maneira diferente daquela que mais ou menos estruturou um pouco a lógica da promoção dessas proteções até então. Ao que eu quero me referir? Quero me referir ao fato de que nós temos, nessa sociedade, uma desigualdade muito grande na estrutura produtiva. Essa desigualdade confere ao mundo do trabalho também uma desigualdade de acesso à proteção monumental. E o nosso desafio é imaginarmos simultaneamente um processo de transformação na dinâmica e na estratégia econômica, combinada com uma mudança também na qualidade e nos sistemas protetivos. De maneira sintética, nós poderíamos olhar para o futuro e afirmar que deveria ser nossa intenção gerarmos um sistema de proteção universal do ponto de vista laboral e previdenciário para toda a classe trabalhadora, para todos os trabalhadores e trabalhadoras inseridos no mundo do trabalho, independente da forma de ocupação. Se é autônomo, trabalhador intermitente, PJ, terceirizado, quarteirizado, assalariado, trabalhador do setor público, não importa a forma de inserção, deveríamos produzir, de um lado, sistemas de proteção laboral universais e, ao mesmo tempo, darmos a essa diversidade tratamento dentro de uma política universal de proteção social, laboral e previdenciária que fosse conformando para cada, mais ou menos, tipologia de atividade econômica e inserção laboral as proteções correspondentes. Seja porque não mais só existem predominantemente vínculos laborais de um empregador com um trabalhador, isso continua existindo, mas há, de forma crescente, nesta sociedade que expande os serviços, especialmente os serviços às pessoas e às famílias, uma multiplicidade de inserções ocupacionais, no qual cada pessoa é um ente econômico autônomo, constituindo múltiplas relações de trabalho com múltiplos empregadores, entre aspas, porque não necessariamente são empregadores clássicos, e que nós vamos ter que criar para essa inserção econômica formas de proteção efetiva e de reconhecimento de relações laborais, não necessariamente de relações assalariadas, mas de relações de trabalho que exigem dos trabalhadores, das empresas e dos consumidores a contrapartida no financiamento das políticas de proteção social, laboral e previdenciária. Nós temos tecnologia que pode dar conta desse tipo de solução, coisas que talvez há 10 anos nós não tínhamos. Eu sempre uso como exemplo, para tentar materializar escolhas que foram feitas no passado que mostravam certas nossas dificuldades. Nós, depois de muitos anos, conseguimos regular o direito da trabalhadora doméstica, portanto, daquela que presta serviço à família, ser equiparada em termos de direito trabalhista a um trabalhador assalariado. Portanto, essa trabalhadora, e falo trabalhador porque mais de 95% são mulheres, predominantemente negras, passaram a ter direito, no vínculo de relação com um contratante que é uma família, que é diferente de uma empresa, o direito de ter férias, assistência na gravidez, assistência na saúde, assim por diante, vários direitos trabalhistas passaram a ser direito dessa trabalhadora. Entretanto, nós fizemos essa regulamentação para a trabalhadora mensalista, que é aquilo que a gente sabe fazer como um trabalhador assalariado também mensalista. As trabalhadoras domésticas diaristas não tiveram esse direito regulamentado, porque essa trabalhadora doméstica diarista tem, muitas vezes, inúmeros empregadores, né? Ela trabalha talvez um dia por mês em cada família, podendo chegar a ter mais de 5, 6, 7 famílias empregadoras ao longo do mês. E regular o direito de proteção da relação dessa trabalhadora com 5, 6, 7, 10 empregadores é regular uma relação de trabalho diferente daquela que nós regulávamos
como relação assalariada estável mensal, um empregador, um trabalhador. Isso exige uma série de instrumentos hoje disponíveis com a tecnologia e pode exigir respostas que também são inovadoras. Exigem respostas diferentes daquela. Uma trabalhadora doméstica em uma única casa ou uma trabalhadora assalariada em uma empresa, se sofre um acidente e é afastada do trabalho, aquela empresa é responsável por fazer a substituição, se necessário, inclusive com os instrumentos legais para uma ocupação em tempo parcial ou em um prazo determinado, que é o tempo do afastamento. Uma trabalhadora doméstica diarista acidentada em uma casa, afastada do trabalho por 2 meses, será afastada do trabalho em todas as casas que ela trabalha, independente dela ter sido acidentada na casa A, B, C ou D. Isso implica em uma outra regulação do trabalho, porque nós temos múltiplos empregadores para um único trabalhador, prestador de serviço. A mesma coisa acontece com os trabalhadores de aplicativos. Os aplicativos, por exemplo, de transporte, delivery e entrega de mercadorias, são muitas vezes trabalhadores que atuam em dezenas de empresas, múltiplas empresas, muitas empresas, atendendo e trabalhando diariamente ao mesmo tempo, ou seja, eles atendem simultaneamente várias empresas e fazem entregas de várias empresas. Eles, portanto, têm vínculos laborais com várias empresas e com múltiplos consumidores que fazem o uso desse serviço. Regular essa relação de trabalho é muito diferente do que regular uma relação de trabalho assalariada clássica, um empregador e um trabalhador. O fato de ser diferente não quer dizer que não seja possível e nem muito menos necessário. É ultra necessário e é possível, hoje, com a tecnologia, inclusive, fazer esse tipo de regulação, esse tipo de incremento. E é muito provável que o modelo de proteção laboral e de proteção previdenciária, derivado de uma relação um empregador, um trabalhador e um empregador que potencialmente tem uma relação de vínculo de longa duração, né? Nasci metalúrgico e vou me aposentar metalúrgico, como exemplo, não é mais aquilo que se vislumbra como o mundo do trabalho daqui para frente. Esses trabalhadores e essas trabalhadoras tendem a ter múltiplos empregos, pluriempregos, inclusive isso é presente hoje. Quanto pior a dinâmica econômica, mais essa pressão aumenta. Portanto, a transição para deixarmos de ter pluriempregos pressionados pela demanda de renda, espero que seja algo transformador e que essas pessoas não precisem mais ter múltiplos empregos para tentar conformar uma renda mínima de subsistência, mas ao longo da vida laboral, provavelmente essas pessoas terão múltiplos empregos, múltiplas ocupações e alguns dizem até múltiplas profissões. Para esse mundo em transformação muito mais flexível, nós teremos que imaginar, portanto, um sistema de proteção laboral e previdenciário que dê conta dessas transformações e que seja capaz, em um mundo produtivo flexível do ponto de vista da ocupação, produzir um sistema de proteção social, laboral e previdenciário que dê a proteção permanente e universal a esses trabalhadores. A flexibilidade, talvez exigida pelo sistema produtivo, tem que ter uma resposta protetiva de estabilidade e de proteção universal a esses trabalhadores. O ônus da flexibilidade não pode recair sobre o trabalhador e sobre sua condição de vida, sua condição de trabalho. Bom, inventar, do ponto de vista da criação, esse sistema é algo que está posto no caso brasileiro, e para se produzir isso para esta realidade que parte de uma dinâmica econômica muito perversa. Perversa porque, de um lado, nós temos uma estrutura produtiva, como o Dober já caracterizou, e, de outro lado, a reforma trabalhista de 2017 nada mais fez do que colar o nosso sistema normativo a esse mundo real. O que eu sempre tenho dito nesses nossos debates é que a reforma trabalhista nada mais fez do que dizer o mundo real é o mundo que vai ser regulado e, portanto, a precarização passa a ser legalizada. Dá às empresas segurança jurídica de que essa precarização pode ser operada do ponto de vista formal,
as empresas estão protegidas legalmente, porque está autorizado realizar esse tipo de vínculo laboral precário, e, portanto, a legislação colou a esse mundo precário as condições do padrão normativo, dando segurança jurídica às empresas para praticarem essas formas precárias de ocupação e de vínculo laboral, todas elas hoje garantidas do ponto de vista legal e garantindo a essas empresas que podem praticar a precarização sem nenhum risco trabalhista. As empresas que vivem em uma situação de baixa produtividade passam a ter a proteção legal para repercutirem essa, vamos chamar, produtividade espúria, que é traduzir não um incremento de produtividade de maneira virtuosa às empresas, mas arrochar as condições de trabalho e de salário e, portanto, garantir uma produtividade espúria materializada com segurança jurídica. Transformar o padrão protetivo significa, de um lado, dar à estrutura econômica a capacidade de gerar uma dinâmica econômica de qualidade, com um emprego de qualidade, e, de outro lado, recriar, e espero que em um novo padrão, os marcos normativos de uma proteção laboral ampla, universal aos trabalhadores, que repercuta essa dinâmica laboral altamente heterogênea no nosso mundo do trabalho e que essas ocupações passem a ter as proteções devidas. Do ponto de vista sindical, os sindicatos com capacidade renovada para fazer uma representação ampla desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, superando, portanto, os limites da categoria e imaginando novas formas organizativas capazes de responder a essa mudança estrutural, como muitos países, em muitos países os trabalhadores têm feito, uma reorganização do sindicato para uma outra forma de organização e novas formas de luta. De outro lado, recolocar a negociação coletiva como elemento estruturante para fazer a mediação e a regulação nas relações de trabalho, direta entre empregador e trabalhador, mediado pelo sindicato, pela representação coletiva, e, de outro, imaginarmos que essa representação dos trabalhadores repercute também num debate normativo geral, no Congresso Nacional, com amplas regulações do ponto de vista protetivo para esse mundo laboral que não está inserido em uma relação assalariada clássica, que tem relações de trabalho e que vai repercutir com empresas, consumidores e trabalhadores formas de garantir essa proteção com responsabilidades compartilhadas de forma diferente de uma relação assalariada clássica. Portanto, é traduzir para essa dinâmica novas formas de efetivar as proteções e as responsabilidades que devem ser compartilhadas. Imagino que isso é o que a gente deva... Está se esgotando. Se eu pudesse concluir, desculpa. São essas, talvez, as diretrizes que deveriam orientar uma visão de futuro, uma visão no qual a gente tivesse um mundo do trabalho repercutindo uma estratégia de desenvolvimento econômico de uma outra matriz, de uma outra qualidade, de uma outra perspectiva, e um padrão regulatório do mundo do trabalho que efetivamente garantisse as proteções a todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente da forma de vínculo ou da forma através da qual se estabelecem as relações de trabalho. Acho que esses são os nossos desafios, são desafios enormes a serem cumpridos pela frente. Temos a tarefa e o desafio de disputar, propor e formular estratégias de desenvolvimento econômico. Isso implica em pactuações com o setor, com o empresariado, com o Estado e os investimentos que o Estado vem a fazer em projetos estruturantes e, evidente, com a classe trabalhadora participando desse processo de maneira muito ativa e propositiva. Espero que a gente tenha, a partir do ano que vem, a possibilidade de recolocar isso em debate, em disputa e em formulação de propostas que possam ser
implementadas ao longo do tempo. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, prazer estar aqui com você, Alci, Adolfo, Silvana, prazer estar com vocês. Obrigada, Clemente. Muito, muito desafio aí, né, para enfrentar esse novo mundo do trabalho e como transformar, né, tudo isso que depende também da transformação econômica, do modelo econômico, do sistema financeiro e também dessa regulação aí trabalhista, essa flexibilização que só cai para cima do trabalhador, né? Da precarização. Então a gente vai deixar logo mais aí para o debate e vamos tentar começar a juntar aí os temas, né? Porque o nosso desafio, assim como também ampliar no caso do Nordeste, a geração de trabalho e renda para além desse trabalho formal do CAGED, que eles ficam contando e que a passos lentos e que mais da metade dos trabalhadores são informais, a outra metade está no Bolsa Família e essa situação aí que ele falou de flexibilização e precarização é mais grave ainda aqui na nossa região, né? Por isso que a gente tem que ativar essa economia de baixo também, né? Enquanto essas reformas mais estruturais do ponto de vista desse novo mundo do trabalho também, ou dessa reforma tributária, desse novo pacto federativo que o professor Dalman fala. Mas vamos para frente, vamos ter um outro componente aqui para enriquecer o nosso debate, que é o da economia solidária, que é uma das potencialidades, uma das perspectivas também de gerar trabalho decente, né? De um novo também modelo econômico que possa realmente estar centrado no trabalhador. E para isso a gente vai apresentar aqui o economista, né, Adolfo Roma. Ele é assessor da Copcenter ABC, ele é integrante da Coordenação Nacional do Fórum de Economia Solidária, já tem participado de outros debates, né, professor, aqui com os economistas. E a gente convidou o professor porque ele fez uma análise muito interessante da questão do futuro da economia solidária, o que é necessário para ampliar o espaço da economia solidária na própria economia como um todo, né? Como é que institucionalidades, né? Ou que medidas de política, né? Econômica, tributária, fiscal, pode ser, podemos desenvolver ou lutar, botar no campo de luta para que a gente possa também gerar trabalho e renda, né, através dos empreendimentos da economia solidária. Com a palavra, o Adolfo Roma. Obrigado, Silvana. Inicialmente, eu agradeço aí ao Conselho Regional de Economia do Ceará pelo convite. Tá? E é um prazer estar aqui conversando com Alci, Dalbor, Clemente. Tá? Um prazer muito grande. E também dialogar com economistas, né? A gente entende que esse segmento pode dar aí grandes contribuições para a gente avançar nesse processo aí de melhorar as condições da economia desse país. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cooperativa que eu atuo, tá? Até para demonstrar um pouco que eu não sou apenas um teórico da economia solidária, eu também atuo de forma muito prática, né? Praticamente todos os dias eu estou trabalhando com catadores e catadoras de materiais recicláveis nessa cooperativa de segundo grau. Cooperativa de segundo grau é uma cooperativa que tem pelo menos 3 cooperativas singulares vinculadas a ela. No caso aqui da Copcenter ABC, nós temos 5 cooperativas formalizadas e uma em processo de formalização. Nós contamos com cerca de 200 catadores e catadoras de materiais recicláveis na rede. Todos os grupos atuam individualmente e coletivamente, seguindo os preceitos e modo operandi da economia solidária. O modo e a relação de produção de todos os grupos levam em consideração a autogestão com democracia direta na gestão dos negócios. Graças à opção desses grupos de trilhar no caminho da economia solidária, todos eles continuam atuando e sobrevivendo frente às dificuldades. Nós temos conhecimento aí de vários grupos que, lamentavelmente, caíram no meio do caminho porque tentaram caminhar sozinhos. Né? Se a gente não estivesse atuando na lógica da economia solidária,
provavelmente 2 ou 3 grupos já teriam fechado as portas em função das dificuldades. Bem, conforme o Clemente colocou há pouco, né, nós estamos passando aí por profundas mudanças estruturais radicais no mundo do trabalho. A gente está vendo aí grande quantidade de desemprego, subemprego, precarização, perda de direitos trabalhistas, que ele também levantou, questões previdenciárias, terceirização. São questões que estão tirando o sono, né, de muita gente. Já é uma frase comum, um jargão que tem no nosso meio, que emprego com a carteira assinada tende à extinção. O que está acontecendo hoje, em muitos locais, é que tem trabalho, mas não necessariamente emprego. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação nos últimos anos, uma gigantesca reengenharia está em processo em muitas empresas. A ideia é enxugar custos e aumentar lucro. Essa é a lógica do capitalismo. E, como consequência, mais desemprego. Eu moro aqui num bairro, aqui em São Bernardo do Campo, chamado Rude Ramos. Antes da pandemia, nós tínhamos aqui 3 agências do Banco Santander. 2 agências grandes e uma pequena. Hoje, 2 anos e pouco depois, nós temos apenas uma agência, e a menor. Na semana passada eu tive conversando aqui com o gerente, né, depois de vários anos sem necessidade de ir no banco, eu acabei tendo que ir agora. E ele comentou que antes, né, ele realmente atuava como gerente. Hoje ele não passa de um mero vendedor de serviço de banco. Ele tem que cumprir metas, né, e disse mais, né, que no início da pandemia, os gerentes aqui, né, de várias agências do Banco Santander foram convocados pela direção do banco, né, para fazer uma reunião e foram informados de que iriam ocorrer várias mudanças em 2023. Eles ficaram assim um pouco receosos, né? Mas obviamente já tinham percebido que boa coisa não era. A ideia, né, que passou pela cabeça deles é que ia ocorrer realmente demissão e enxugar o quadro de pessoal. E foi o que aconteceu, né? Só que aconteceu antes de 2023, aconteceu durante a pandemia, né? Ou seja, o pessoal do banco falou, bom, já está aí fazendo home office, né? Está trabalhando em casa, continua e não precisa mais nem voltar. Tá? Então esse foi o diálogo que ele fez, né? E mais dramático ainda, ele comenta que os amigos dele, né, que estavam trabalhando também com ele e nas outras agências, né, não conseguiram recolocação no mercado do trabalho. Né? Estão acostumados a trabalhar com banco, procuraram outros bancos, mas todos eles estão passando aí por essa reengenharia. Né? Então, a gente percebe hoje que os bancos, né, tudo é feito de forma online, né? Nem abrir conta mais você precisa ir na agência, né? Além desse desenvolvimento tecnológico que está produzindo desemprego em massa, nós temos também essa questão que o Clemente levantou, essa questão relacionada aí às plataformas de negócio, né? A uberização, né? Que também está causando alguns problemas extremamente graves, né? Eu não sei, Clemente, mas informações que a gente tem aqui é que é muito complicado, né, a gente estabelecer negociação com essas grandes corporações que atuam na área, né, da plataforma, né, e chegar aí a um consenso que você colocou como sendo algo desejável. Claro, é desejável, mas a gente percebe que realmente é algo extremamente complicado. No começo, né, a gente tinha esse discurso, olha, a uberização possibilita, né, uma certa liberdade, né, o trabalhador trabalha a hora que quer, faz o seu horário de acordo com a sua vontade, né, mas a gente foi percebendo que a coisa não é bem assim. Essa informalidade que você também levanta, né, vem causando insegurança, vulnerabilidade, precarização, medo, ansiedade, estresse,
Quer dizer, esses adjetivos são comuns para as pessoas desse universo. E uma coisa que a gente está percebendo, vendo o mundo, né, é que se continuar tendencialmente nessa direção, daqui a alguns anos, talvez, quem não estiver integrado a alguma plataforma terá muita dificuldade para conseguir trabalho. Economistas, psicólogos, médicos, professores, né, esse negócio vai atingir praticamente todas as profissões. Um outro grande problema que a gente está percebendo, né, e que o professor, inclusive Dalbor, sempre coloca aí na sua bibliografia, é esse crescimento, né, das grandes corporações que estão dominando o mundo, por meio de fusões, incorporações, formam holding, trusts, cartéis e passam a controlar os diversos segmentos da economia. Dá um dado aí que a Global Justice Now passou para a gente em 2016, é que as 100 maiores economias do planeta, se nós pegarmos essas 100 maiores economias do planeta, 69 são corporações, enquanto apenas 31 são países, né? Ou seja, várias corporações já são muito maior do que países. Se nós pegarmos o Walmart, né, se fosse um Estado nacional, seria hoje o 10º Estado nacional maior em termos de poder econômico, né? Somente superado aí pelos 9 grandes, né? Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália, Brasil e Canadá. E lá, depois do Canadá, estaria o Walmart. E a gente tem aí, né, também nesse mundo de plataformas, né, o Amazon, AliExpress, Alibaba, o Mercado Livre, né, que atua hoje aqui na América Latina de uma forma muito, muito bombástica, né, que é uma empresa argentina e possui aí cerca de 30 mil funcionários. Diante de todas essas transformações que a gente constata aí no mundo do trabalho, a gente percebe que a classe trabalhadora vem perdendo rapidamente sua capacidade de negociação. Os sindicatos, como comentou o Clemente, precisa se reinventar. Precisa se reinventar para poder fazer esse enfrentamento, né, a essa nova situação. Os sindicatos que já estavam perdendo muito com a perda de direito trabalhista, com essas fusões e incorporações, também perdem referências importantes. Hoje a gente não sabe mais nem onde estão os patrões, né, dessas novas empresas, né? Quer dizer, são fundos de pensões que vêm de um lado, são grandes corporações que compram, e isso realmente torna muito dificultoso a negociação desse processo. E tem essa questão que você levanta também, que o Clemente levantou, que me parece muito interessante, né? Grandes corporações também passam a agregar diferentes atividades em um mesmo parque industrial. Hoje nós temos, dentro de uma mesma unidade, metalúrgicos, químico, borracheiro, né? Então, os sindicatos em si, né, divididos por categoria profissional, como nós temos hoje, tem realmente uma dificuldade muito grande de negociar, inclusive dentro de um mesmo parque industrial. Está sendo colocado aí que os sindicatos devem, né, futuramente, ou já, né, repensar a sua prática, até no sentido de não mais abarcar apenas uma categoria profissional, mas pensar de uma forma mais ampla, né, ser um sindicato dos trabalhadores. A economia solidária também, nesse sentido, né, junto aos sindicatos, passa a ser uma opção de negócio, né, para aqueles sindicatos que estão mais antenados em relação a essas mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho. Na semana passada, eu fui convidado para visitar o novo escritório central aqui da Unisol São Paulo. A Unisol é um dos maiores empreendimentos de economia solidária em nível nacional, está vinculado aqui ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A Unisol São Paulo montou um escritório num local assim muito sofisticado, né? Um prédio gigantesco, tem lá no andar, né, o seu escritório. Né? O atual presidente da Unisol São Paulo foi presidente de uma empresa recuperada, né, da Uniforja, que é uma empresa que produz peça para a indústria automobilística e conta atualmente com cerca de 300 cooperados e cooperadas.
A gente entende que é por aí que a coisa tem que andar. Então, os sindicatos também podem estar ingressando um pouco nesse universo. Diante de todo esse caos que está acontecendo no mundo do trabalho e na economia, a economia solidária aí se coloca, né, como uma alternativa que visa dar contribuições. Claro que todos nós sabemos que está num processo ainda inicial, tá? Apesar de já estarmos aí atuando, né, da década de 90, né, final de 1990 até hoje, né, mas ainda falta muito para a gente poder avançar, né? A nossa compreensão enquanto integrante aí da economia solidária é que essa concentração de renda absurda que o Ladislau levantou aí na sua fala, né, em que a gente está vivendo, né, o desemprego, o subemprego, a miséria, a pobreza, a destruição do meio ambiente, né, tudo isso tem relação direta, né, com o modo e as relações de produção da sociedade capitalista em que nós estamos vivendo, né? Então, a economia solidária tem como elemento central buscar e atuar nessa questão de modo e relação de produção. Eu vou colocar aqui, tá, um slide até para me ajudar a estar fundamentando. Então, basicamente, a gente vai desenvolver esses 4 eixos, né, os elementos da economia solidária, tá, reflexão sobre alguns países, que eu acho que o Ladislau conhece muito bem, né, que tem aí grande quantidade de cooperativas em seus territórios, né? O que acontece com esses países, né? Qual é aí a reação diante das crises, né? São países que têm cooperativas e nós entendemos que as cooperativas são, digamos assim, os empreendimentos mais importantes dentro dessa nossa rota da economia solidária, né? Depois, falar rapidamente sobre o panorama atual da economia solidária. Nós estamos hoje num processo muito interessante, né, que a gente chama aqui de Sexta Plenária Nacional da Economia Solidária, onde nós estamos reavaliando tudo que nós fizemos desde 1990 até hoje, né, e tentando traçar aí, para daqui para frente, né, novos caminhos, novas perspectivas. E, por final, levantar aí algumas reflexões e preocupações, tá? Bom, quando a gente pensa hoje em economia solidária, né, a gente está pensando no quê? Tá? Nós estamos pensando em cooperativas, associações, empresas recuperadas, redes de cooperação, bancos comunitários, e aí vai, tá? Vários e vários empreendimentos que pregam a democracia no ambiente de trabalho e a autogestão, tá? Então, o elemento básico central da economia solidária é a autogestão e a democracia no ambiente de trabalho. A nível microeconômico, né, a gente está aí entendendo, né, que essas mudanças no modo e na relação de produção pode contribuir para construir aí um novo coletivo social, né? Estamos iniciando, mas vislumbramos um pouco essa questão dessa forma. Na economia solidária, a gente não aceita a ideia da exploração do homem pelo homem, né? A gente, né, defende a questão da justa distribuição dos resultados. Tá? Numa cooperativa, não significa dizer que não possa existir alguém que ganha mais do que outro, né? Isso é perfeitamente plausível. No entanto, a diferença não pode ser uma coisa gigantesca, né? Você não pode pegar como numa Volkswagen em que o ajudante geral ganha 1.500, né? O técnico ganha 15 mil e a diretoria só Deus sabe, né? A gente também atua no campo da promoção do trabalho decente, né? Trabalho decente que é aí uma bandeira da OIT, né? Que preconiza várias questões que visam a estar dando garantia de trabalho, né? Para os trabalhadores. Transparência na gestão dos recursos. Isso é fundamental, né? Sem a transparência, realmente fica muito complicado, né? Tem aí, inclusive, um trabalho do Piketty que ele levanta que um dos maiores problemas que nós temos hoje para poder, né, diminuir
né, esse crescimento maluco das empresas é a questão da transparência, né? As empresas, a nível de mundo, né, trabalham, fazem aí os seus balancetes, atuam, né, nos paraísos fiscais, como um trabalho que o Ladislau colocou muito legal, né, sobre esse assunto, né? Quer dizer, tudo isso faz parte, né, de um escopo de empresas que não tem nenhuma transparência. E no caso da economia solidária, esse é um elemento central. Uma outra questão que é fundamental é que o trabalhador, dentro de um empreendimento econômico solidário, é o sujeito e centro da atividade econômica, e não a acumulação de capital. A gente viu agora há pouco aí no caso do Banco Santander, para eles, né, o que interessa, né, é a maximização do lucro. Então, eles podem demitir, tá? Obviamente, porque se tiver que priorizar alguma coisa, o lucro vem sempre em primeiro lugar. No caso da economia solidária, a gente não aceita esse tipo de filosofia. Prática do preço justo, de acordo com o comércio justo e solidário, sem especulação, que também aí é uma bandeira da Organização Internacional do Trabalho. Né? Pratica a democracia política e econômica, abomina a concentração de riqueza em mãos de poucos. Né? Também foi uma fala final aí do professor Dalbor, né? Não é mais concebível a gente pensar em democracia vendo somente sob a ótica da política. Né? Sem democracia econômica não existe nem democracia política. Né? Então é uma falácia, né? E a economia solidária coloca a questão da democracia econômica como elemento central. Dizia o Singer, né? Quando a gente fala em economia solidária, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trazendo a democracia para dentro da economia. Né? Essa questão também da economia solidária está sendo muito focada enquanto trabalho visando o desenvolvimento local. Né? Essa questão também, eu acho que é fundamental, eu acho que o Dalbel coloca essa questão dizendo, olha, de repente, em outros países, os municípios, as regiões é que ficam com os recursos para poder fazer aí os seus desenvolvimentos. Não é centralizado a nível de governo central. Né? Isso que é comum aqui no Brasil e, lamentavelmente, está causando a situação econômica que nós estamos vivendo. Outro aspecto da economia solidária é combater as falsas cooperativas. A gente não tem aqui um dado preciso, atualizado, mas, sem sombra de dúvida, né, a maior parte das cooperativas, das grandes cooperativas, não atuam, né, seguindo aí os preceitos do cooperativismo e da economia solidária. Então, a gente precisa trabalhar essa questão até para que essa deformação não prejudique, né, a filosofia que nós estamos defendendo e trabalhando. Né? Outro aspecto também é o combate às desigualdades, especialmente de gênero, raça, sexualidade, entre outros. A gente entende também que essa desigualdade de gênero tem muito a ver, né, com esse modo e relação de produção aí, do capitalismo. Né? Então, a gente precisa mudar e a gente entende que essas mudanças levadas a bom termo também consigam estar contribuindo para romper com essa discriminação existente aí de gênero, né, raça, sexualidade, entre outros. Um aspecto que a gente entende que é de fundamental importância a gente também desenvolver dentro da economia solidária, ainda não está devidamente trabalhado, é a questão macroeconômica. Né? O arcabouço teórico da economia solidária necessita ser desenvolvido nas questões macroeconômicas para que essa alternativa possa ocupar o espaço de uma nova economia. Né? Sem isso, realmente fica muito complicado. Outro aspecto é que a gente deve solidificar as políticas públicas de governo e de Estado para o incentivo ao trabalho associado, cooperativado, nos diversos setores da economia. Nós só conseguimos dar grandes avanços a passos largos
se tivermos políticas públicas vinculadas a esse processo. É inconcebível pensar em desenvolver a economia solidária como alternativa de desenvolvimento ao atual sistema que nós estamos vivendo, sem pensar em governo e Estado. Precisamos construir bases sólidas para um sistema financeiro que atenda os conceitos e as necessidades da economia solidária. Hoje, a nível de sistema financeiro, a economia solidária trabalha muito a questão dos bancos comunitários, dos fundos rotativos, né? Mas a gente entende que isso realmente é início de um longo processo, né? Nós precisamos refletir sobre essa realidade financeira mundial, né? Pensar nos bancos públicos, pensar nos bancos cooperativados, né? Para substituir esses bancos privados que não tem nada a ver, né? Com a nossa necessidade enquanto sociedade, né? Da mesma forma, né, a gente precisa construir bases que possa, teoricamente, né, abarcar, né, sistema tributário, sistema fiscal, sistema previdenciários adequados a essa nova economia. Precisamos começar a aprofundar, pensar essas questões. É possível fazer isso? É possível construir um modelo de sociedade a partir da lógica da economia solidária? Nós entendemos que sim, é possível e necessário. Nós temos um documento orientador aí da sexta plenária, que vai acontecer agora no dia 8 a 11 de dezembro, né, a segunda etapa, e esse documento, inclusive, salienta, né, esses itens que eu coloquei aqui de forma bem resumida, né, para demonstrar que isso também é bandeira, né, do coletivo que atua na questão da economia solidária. Diz assim o documento: um outro aspecto é que a economia solidária, como modelo econômico, pode se desenvolver como sistema econômico e social, trazendo para si componentes macroeconômicos necessários para produzir e reproduzir esse sistema almejado. Então, essa ideia é fundamental, né, para a gente estar avançando esse processo, né? Ou seja, ampliar, né, o universo teórico, né, o arcabouço teórico da economia solidária para além da microeconomia, né, abarcar mais a questão macroeconômica. Adolfo, você tem 2 Oi. minutos. 2 minutos, Nossa. o tempo voa. Eu não sou como o Dalbor, eu não sou tão respeitador aqui do tempo, mas eu vou rapidamente dizer o seguinte, tá? Nós temos aí Finlândia, né? A Finlândia é um país que é chamado aí do país mais cooperativo ou mais com cooperativismo mais forte do mundo, né? Nós não temos assim uma grande bibliografia sobre esses assuntos. E o que eu fiz, né? Eu peguei aí um texto, uma revista, tá? E acabei traduzindo do finlandês para o inglês e depois para o português aqui, né? E tirei aí vários elementos importantes, vários elementos significativos que denota e conota que, graças ao fato, né, da Finlândia ter uma grande quantidade de cooperativas, ela acabou se transformando num dos países com melhor distribuição de renda no mundo, melhor educação, né, colocado também como o país mais feliz do mundo, tá? E coisas dessa natureza. Vou pular aqui um pouquinho, tá? Mostrar para vocês aqui que a economia solidária deu grande salto já. Em 2014, nós fizemos aí a nossa terceira conferência que uniu 1.670 delegados, né, de todos os estados do país, né? Quer dizer, foi realmente um esforço assim muito grande, né? E para demonstrar que a gente está em todos os locais, né? O nosso panorama aí, nós já estamos aí elaborando, está em fase de discussão no Congresso Nacional, tá? O nosso marco legal, da mesma forma, o marco legal do cooperativismo, que leva em consideração a economia solidária, e a PEC 69, que insere a economia solidária na ordem econômica. Essa PEC já foi, inclusive, aprovada no Senado e está aí para ser encaminhado, já foi encaminhado, inclusive, para o Congresso Nacional, tá? Eu vou finalizar aqui dizendo que hoje nós estamos, né, se preparando aí para realizar a sexta plenária nacional da economia solidária, tá? É uma plenária que está reunindo aí 26 estados, né,
que responderam ao chamamento do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Somente Roraima, lamentavelmente, acabou não participando, né? E nos dias 8 a 11, nós vamos repensar um pouco, né, de que forma que a economia solidária vai ser conduzida daqui para frente. Tá? Obrigado, Silvana. Termino por aqui. Muito obrigada, Adolfo, muito bom. Eu acho que esse tema da economia solidária é muito instigante, foi inclusive objeto do meu doutorado, né? E a convergência aí para a inclusão, com as microfinanças e desenvolvimento territorial, que é o centro do nosso painel. E a gente tem muito que trabalhar, né, e recuperar as políticas públicas de economia solidária. Que legal. A gente para completar o nosso quadro, né? Agora nós vamos para o universo aí da micro e pequenas empresas, né? Vou apresentar aqui o Alci. O Alci é o nosso colega aqui cearense, técnico do Sebrae, economista, já participou ativamente do nosso conselho e há muitos anos é diretor do Sebrae, convive com esse mundo da micro e pequena empresa e um grande especialista nessa área e tem feito um trabalho bem inovador que ele vai contar aqui para a gente. Com a palavra, o Alci Porto. Quero dar boa tarde a todos, quero cumprimentar o Adolfo, o professor Ladislau, cumprimentar o Clemente, cumprimentar a minha amiga Silvana e muito obrigado pelo convite de estar aqui debatendo nessa questão do desenvolvimento do Nordeste e a situação ao qual a nossa região está passando e que pretendemos apresentar algumas ideias aqui do que nós do Sebrae no dia a dia temos nos deparado com a situação das pequenas empresas e também algumas oportunidades de atuação que temos promovido. Mas eu queria, Silvana, eu coloquei aí algumas transparências de alguns dados referente à economia da região, muito mais para que todos aqueles que nos assistem, que eu cumprimento também, eles possam depois usufruir de dados recentes que o Sebrae Nacional levantou através de um mapeamento que foi feito de várias ações referentes às pequenas empresas e às regiões. Mas o que eu quero também me ater, fora alguns pontos da apresentação, é a certeza de que cada vez mais, dos meus 34 anos do Sebrae, dos quais quase 10 anos trabalhando no interior do estado do Ceará, conhecendo os principais eixos produtivos, eu tento a me convencer cada vez mais de que as pequenas empresas dependem muito do desenvolvimento de onde elas se encontram. Elas não são desatreladas ao seu território, ao seu local de atuação, ao seu arranjo produtivo ao qual ela está vinculada. Então, no início desse trabalho de 50 anos do Sistema Sebrae, se imaginava que a consultoria às empresas seria um fator determinante para que elas pudessem ampliar suas possibilidades de sobrevivência. E passado esse tempo, nós chegamos à conclusão que as empresas não conseguem sobreviver num ambiente hostil. É muito difícil para o empreendedor sobreviver num ambiente em que ele não tem um respaldo do ambiente do poder público, seja das relações de negócio existentes na área, seja das políticas de desenvolvimento. E aí eu digo isso porque em várias delas que nós folheamos, nós encontramos uma página sobre os pequenos negócios. O que o Brasil precisa despertar de que quem na pandemia gerou mais de 80% de todos os saldos de emprego não pode estar desprezado nos planos governamentais, não pode deixar de ser olhada como instrumento de desenvolvimento e não apenas uma supridora de empregos no momento de crise. Os pequenos negócios fazem parte de uma economia necessária para o país. E digo isso porque já trabalhei em regiões que não existem médias nem grandes empresas, somente pequenas empresas, e são elas o grande motor da economia dessas regiões, né? Seja na área rural ou na área urbana, são promotoras desse desenvolvimento, embora necessite de alguns pontos que eu vou mencionar em seguida. Eu gostaria só de passar a lâmina, por favor. Pode ir passando. Eu vou me ater rapidamente em algumas e em algumas outras vou fazer um comentário. Pode passar, por favor.
a seguinte, aqui tem um gráfico já. Explicar. A Alci, ela vai passar, é porque tem um pequeno delay, só pedir paciência. Ah, é? Mas ela. É, Tá. e esse. Essa aí. Pronto, Pronto. é. Aí ela Aí vai apenas, antecipando. apenas eu trouxe um gráfico que mostra nesse nosso levantamento recente do Sebrae e o IBGE, como está hoje a participação do PIB. Nós temos 30% da população no Nordeste e temos, nesses últimos 3 anos, até 2019, foi o último dado do IBGE, um dado decrescente da participação do PIB, né? Isso, a velocidade de desenvolvimento do Nordeste não consegue acompanhar a necessidade de suprir sua economia. Essa é a realidade. Pode passar. Nós temos aí um segundo gráfico, que ele nos traz apenas a taxa de crescimento do PIB nos anos de 2017 a 2019 e dos períodos, considerando 2002 a 2019, 2002 a 2010 e 2010 a 2019. Apenas para nós verificarmos que, de fato, né, o Brasil tem crescido até menos que a região. Entretanto, a região é incapaz de suprir a sua necessidade de crescimento com essa velocidade que está aí. Essa é a grande realidade. E se nós somarmos a isso um fator ainda que precisa de reflexão, o Nordeste tem se desenvolvido muito concentrado, né? E, em geral, o litoral tem sido uma concentração muito forte das economias. E isso, é claro, a relação internacional com os portos, a implementação dos grandes empreendimentos nos litorais, as fábricas, os empreendimentos, aqui no caso do Ceará, a nossa siderúrgica cearense, que é o último empreendimento implementado, que praticamente dobrou o PIB do Estado. Esses empreendimentos tendem a cada vez mais criar uma relação de concentração dos negócios em volta desses municípios de regiões metropolitanas. Essa é uma preocupação que nós precisamos ter nas políticas de desenvolvimento. Pode passar. A seguinte aí, eu trago apenas uma concentração produtiva a partir das cadeias produtivas do Nordeste. Vocês veem que a Bahia, o Ceará e Pernambuco praticamente concentram aí a metade, pouco mais da metade de toda essa concentração produtiva. Isso com base nos arranjos produtivos e nas cadeias produtivas que o próprio Sebrae tem pesquisado, que aí estão tanto pequenas como estão médias e grandes empresas, como âncoras desse trabalho de cadeamento produtivo. Pode passar. No próximo gráfico, apenas uma distribuição por setores. Os senhores verem que o Nordeste tem uma concentração de mais de 70% em serviços, que já é a realidade das capitais nordestinas, é a oferta de serviços, né? A concentração maior em serviços, os polos industriais cada vez mais muito localizados e a nossa agropecuária muito pouco representativa ainda, né? Um fato que precisa também ser analisado, até porque nós temos também em outro gráfico que mais de 70% das pequenas propriedades do Nordeste são de agricultura familiar, o que não deixa de ser importante, mas é preciso ser, é claro, mais produtivas, gerarem algo mais nessa economia regional que hoje ainda não gera. Pode passar. Nesse próximo gráfico, a gente mostra um pouco dos dados que mostram a participação da administração pública, do recurso público da nossa economia do Nordeste, né? Os senhores verem aí que nós temos estados que chegam a ter aí quase 30%, né, da participação dos recursos que circula na riqueza da região em função dos recursos públicos. Isso é muito preocupante, porque nós temos uma participação que o setor privado precisa ainda exercer ainda muito mais forte. O Brasil é 17,4% essa participação dos recursos públicos no montante total dos recursos da economia. Pode passar. Essa próxima, apenas uma evolução do PIB per capita. Apenas um dado também para se ver que a velocidade de crescimento é muito baixa, embora alguns estados eles apresentem já uma produtividade do trabalho um pouco maior, o que dá uma dinamicidade maior dos números. Pode passar. E em relação ao Brasil, no gráfico seguinte, apenas um percentual que mostra justamente que ainda não atingimos, o mais que atingimos é 0,59%, o estado que mais alcança 0,58% desse percentual per capita em relação ao Brasil. Pode passar.
Esse quadro é um quadro que nós do SEBRAE temos como um quadro balizador do estágio atual do Nordeste, das empresas nordestinas. Aí nós temos esse primeiro item, as empresas ativas do Nordeste. Esse é um dado da Receita Federal agora, de 2002, de agosto, então, portanto, atualíssimo, né? Mais de 4,5 milhões de empresas estão registradas no Nordeste, um pouco menos de 1 milhão das 4.530.000 estão registradas no Simples Nacional, né? Então, são 3.576.000 no Simples Nacional. Isso mostra que uma lei que foi implementada em 2007, nesse período de ano, ela conseguiu já ter praticamente uma participação efetiva das empresas nessa simplificação tributária que o Simples trouxe, que foi bastante atrativo, né? Com a taxa de mortalidade de 29,4% das empresas do Nordeste. Isso é um dado da Receita, em função das que têm feito o encerramento das atividades, para uma população de 57 milhões, ao lado são 13, em média, 13 habitantes por empresa. A cada 13 habitantes do Nordeste, nós temos uma empresa implementada no Nordeste, né? Em média, 2 sócios, aí 1,8, cerca de 2 sócios por empresas. E nós temos aí, então, uma média e grande empresa de 242 mil no Nordeste, presente em todos os estados do Nordeste. Sendo que dessas, do Simples, dos 3.576.000, 200 mil, cerca de 200 mil, são empresas de pequeno porte. Empresas que consideramos de uma capacidade competitiva já um pouco maior, empresas que já têm uma maturidade empresarial no mercado um pouco maior, tá? Os demais números apenas dão referências de taxa de tendência e taxa de variação empresarial. As tendências nos últimos anos, desde 2017, nós vimos que a tendência de crescimento que está tendo de empresas. O saldo de empregos aí referente somente a janeiro a junho de 2022, 616 mil empregos no Nordeste. É o saldo positivo oriundo das pequenas empresas no Nordeste. Como eu falei, em momentos de crise da pandemia, nós chegamos a ter mais de 80% do saldo de emprego gerado sendo oriundo apenas das empresas do Simples. Isso mostra que é preciso olhar com carinho as políticas públicas para esse segmento. E, é claro, um fator que levou a uma fuga que eu diria, a ausência do emprego formal, levou muitos brasileiros a essa instituição do MEI, o microempreendedor individual. E aí, cerca de 2.510.000 desses 3.576.000 são microempreendedores individuais. São pessoas que trabalham por conta própria, com um registro de microempreendedor, que atestam faturar até R$81 mil por ano, que é, na verdade, um valor de um salário por mês que se recebe em cima de um valor como esse, e que essas pessoas tiveram na fuga do desemprego essa alternativa, tá? Muitas delas progredindo para a atividade empreendedora, outras, muitas vezes, esperando a reanimação da economia para migrar para o emprego formal. Essa é uma realidade do país inteiro e não é diferente do Nordeste. Pode passar, por favor. Nós temos um quadro. Por favor, pode passar esses quadros seguintes, porque eu queria que fosse um pouco mais à frente. Pode passar. São dados. Vamos para o mapeamento das APLs, por favor. Com base, então, nessas informações do Nordeste, nós mapeamos em todos os estados do Nordeste qual era a concentração de APLs, né, de arranjos produtivos locais. Aqui no estado do Ceará nós tomamos um exemplo, do qual esse mapeamento recente feito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui do estado, que está desenvolvendo um trabalho de clusters, em parceria aí com vários agentes produtivos. E somente aqui no estado do Ceará nós identificamos todos esses arranjos produtivos que de alguma forma impulsionam as economias nas regiões e que hoje temos um trabalho mais organizado para impulsionar essa atuação empresarial, que é graças a esses arranjos que os pequenos municípios e os territórios têm tido uma injeção de recursos capaz de manter o emprego e a economia local, né? Sabendo nós que no Nordeste
os municípios ainda têm uma forte dependência dos fundos de transferências, né? Então, quanto menos a gente puder fazer com que eles dependam desses fundos, mais geração de renda, mais possibilidade de empreendedorismo nós vamos gerar nesses territórios. Pode passar. Mas eu tenho um dado ainda à frente que eu gostaria de apresentar para os senhores, para as senhoras. Pode passar, por favor. Mais à frente, aí. Apenas tem um gráfico que mostra um pouco a questão da situação hoje da indústria de transformação no Nordeste. Aí mostra, baseado de fevereiro de 2022 agora já, uma queda. Pernambuco, aí que está representado por esse gráfico verde, já tem uma queda, houve uma paralisação de atividades produtivas de transformação em Pernambuco, enquanto que o Ceará e a Bahia teve já uma retomada e um crescimento, né? São atividades de setores de polos, principalmente o metal mecânico, no caso aqui do Ceará, que está tendo uma retomada forte pós-pandemia. Pode passar. Esse próximo gráfico mostra apenas aquilo que eu mencionei da agricultura familiar, né? Nós temos 79% das propriedades no Nordeste produtivas que são oriundos da agricultura familiar. Então, nós temos aí uma base de produção familiar dentro do ambiente dos territórios significativa, que nos leva aí àquilo que o Adolfo falava, propício às atividades organizacionais, a parte cooperativista, a parte de organizar consórcios de produção, de atuação, e que é isso que é necessário para dinamizar e dar mais capacidade de desenvolvimento a essas comunidades que atuam. Pode passar. Esse dado seguinte nos mostra um dado muito curioso, né? Que são as compras do Nordeste no Brasil. Quer dizer, o Nordeste só compra hoje 32% e diminuiu, né? Já chegou a 37% em 2019. Só compra 32% no Nordeste, tá? E compra 42% no Sudeste do que consome, 12% no Sul e Centro-Oeste e Norte ainda um percentual um pouco menor. Este é um fator, acho que o professor Ladislau mencionou um pouco sobre isso, né? A capacidade que nós temos ainda de oportunidades de evitar essa evasão de recursos regionais, né? Possibilitando o desenvolvimento de negócios a partir dessas oportunidades de consumo que existe ainda na região. Pode passar. O gráfico seguinte, nós mostramos apenas o gráfico da geração de energia limpa no Nordeste. Não podemos deixar de imaginar que a matriz energética é um fator fundamental para os próximos momentos da nossa economia, principalmente da economia limpa, aquela que utiliza os insumos de forma adequada. E nós temos aí já uma expansão da base energética limpa do Nordeste, e aí não está incluído ainda uma que o Ceará já está com vários memorandos de implantação com alguns países, que é o hidrogênio verde, né? Como forma, inclusive, de exportação de energia concentrada, o que vai gerar uma nova fonte de receita para o Nordeste em breve. O Ceará já está implementando mais de 30 bilhões de reais em projetos na área de hidrogênio verde, aqui na zona de processamento e exportação do Ceará, que é a primeira em funcionamento no Brasil, né, que nós temos hoje. Então, a energia é um fator fundamental, não só pela própria geração, mas pela cadeia produtiva que envolve a questão da energia. E que nós do Nordeste temos um grande potencial e precisamos desenvolver ainda mais alguns. Pode passar. A próxima, apenas alguns potenciais que nós levamos em consideração do Nordeste. Não podemos falar de Nordeste sem falar do nosso turismo, né? Da capacidade multiplicadora que o turismo tem, não só na geração de negócios, mas também do aproveitamento daquilo que hoje ainda é muito pouco aproveitado, principalmente no âmbito da atração do turismo internacional. O Nordeste tem uma necessidade ainda de uma promoção e de uma atuação muito forte. E eu diria, dentro dessa linha que eu apresentei, que eu trago algumas reflexões para concluir, Silvana, para que até o tempo possa ficar mais elástico para possível debate, é que o SEBRAE hoje atua de forma territorial.
apoiando os territórios. Nós não temos nenhum programa mais que exclusiva da empresa. Nós sempre entendemos que tem os elos em volta do desenvolvimento de um território, do qual a pequena empresa é um elo importante. Mas tem vários fatores para o desenvolvimento dos pequenos negócios que precisamos levar em conta. O primeiro é que nós consideramos que o desenvolvimento é local. Não tem como fazer desenvolvimento sem olhar a questão local e territorial. Então, dentro dessa linha, o SEBRAE em todo o Nordeste, nós estamos atuando em desenvolvimento territorial. Aqui no estado do Ceará, especificamente, nós estamos atuando já em 9 territórios organizados, em que nós trabalhamos primeiro a formação das lideranças locais. Não tem como não ter que elevar a capacidade de debate e discussão dessas lideranças. Por muito tempo, esses líderes ficaram praticamente isolados, sem oportunidades. Os novos líderes estão surgindo, estão saindo das universidades, estão saindo dos centros tecnológicos, e não havia um ambiente de debate de liderança sobre desenvolvimento regional. Nós estamos já com um programa líder em todo o país, e aqui no Nordeste, somente no Ceará, nós já estamos com 9 regiões acontecendo esse programa, em que durante 7 meses, os líderes de todo o território discutem soluções para superar as dificuldades do desenvolvimento, focado principalmente no ambiente de negócio e nos ambientes principalmente de pequeno porte. O outro eixo que nós estamos atuando fortemente para tentar superar esses gargalos é despertar a formação empreendedora, considerando que essa formação empreendedora advém desde a criança do ensino fundamental. Hoje o SEBRAE tem um programa que já atende alguns milhões de crianças em escolas, somente na cidade de Fortaleza, todo o ensino fundamental está já com um programa de jovens empreendedores primeiros passos com o SEBRAE. Esse programa transfere tecnologia de despertar a capacidade empreendedora para o professor, e o professor desperta nesses alunos do ensino fundamental habilidade de se relacionar, de fazer alianças, de trabalhar de forma conjunta, de evitar apenas a competição. Tudo isso é discutido num processo de formação empreendedora que o SEBRAE está exercendo em cada território, na escola de ensino fundamental, no nível técnico e no nível universitário. Os 3 níveis. Somando todos no Brasil hoje, nós estamos atendendo 22 milhões já de alunos que estão, de alguma forma, recebendo esse conhecimento de despertar a capacidade empreendedora. O outro eixo fundamental é a base da mobilização com o poder público. O SEBRAE criou um grande programa de premiar o prefeito empreendedor, aquele que estimula projetos empreendedores no seu município. Isso é uma forma salutar de nós tentarmos levar o prefeito a discutir melhor o papel dos negócios, do empreendedorismo no seu município. No último prêmio, agora em Brasília, nós tivemos inscritos mais de 2.000 projetos do Brasil. Então, chegamos a quase a metade dos municípios brasileiros com projetos. E aqui no Nordeste, nós tivemos uma grande participação dos municípios apoiando projetos e iniciativas nessa área. Que, aliado a isso, nós estamos implementando as compras públicas municipais para que esse gargalo da evasão de receita dos municípios que compram até a merenda escolar fora do seu município, esse fator está sendo revertido há alguns anos já, e agora já temos aí cidades que temos plenamente 100% da merenda escolar sendo comprada no próprio município, o que gera renda, gera emprego e gera oportunidade de negócio localmente. E acessado a isso, um fator que nos mostra que a mortalidade dos pequenos negócios no país inteiro se dá muito por falta de informação e orientação. Ao pensarmos que isso é muito pouco, não é, isso é bastante para quem começa o negócio sem a menor ideia do que está fazendo ou do que vai enfrentar. O SEBRAE, então, está presente já em mais de 2.500 municípios no Brasil com salas do empreendedor. Uma parceria com os prefeitos. Aqui no estado do Ceará, nós estamos com 102 salas do empreendedor dos 184 municípios. Até o final do próximo ano, teremos as 184 salas, com um agente treinado fazendo o elo da promoção do desenvolvimento. E o último eixo, que não pode ser menor e talvez um dos mais importantes, que é criar uma rede de ecossistemas de inovação nesses territórios. Aproveitar as universidades, os centros tecnológicos e integrarmos esses nossos cientistas em oferecer aquilo que eles têm de solução
para esses APLs, para esses instrumentos de desenvolvimento, que são os pequenos negócios e os arranjos produtivos locais. O SEBRAE já está com 5 ecossistemas de inovações aqui no estado do Ceará sendo organizados. Alci, você está com o tempo esgotado, mas pode concluir, viu? Já estou concluindo, Silvana. E com isso nós esperamos que, integrando tecnologia e inovação, orientação aos negócios e políticas públicas, nós com certeza poderemos pelo menos minorar esse difícil momento que ainda passamos em relação ao desenvolvimento dos pequenos negócios. Muito obrigado, Silvana. Espero aí não ter sido muito atropelado nas ideias. Muito bom. Muito bom esse seu mapeamento aí sobre a questão dos dados do Nordeste, sobre também o papel do SEBRAE, o que é que a gente... O SEBRAE no Ceará é muito atuante e a importância das micro e pequenas empresas. Aqui a gente tá dando uma olhada aqui no chat, né, de comentários muito elogiosos para todos os palestrantes. Não tem bem pergunta específica, às vezes tem algumas questões, a educação financeira e a formação das pessoas para essa economia local, né? Sistema de informações de base local, então são mais contribuições, né, para a gente agregar aí a nossa análise, ao nosso debate. Então, eu vou passar a palavra, aqui não é debate eleitoral, professor, mas eu vou passar a palavra 1 minuto para cada participante fazer as considerações finais, né? Desde já agradecendo aí todas essas contribuições estão gravadas. Eu peço que vocês nos mandem para a organização as apresentações, quem não mandou, que a gente vai compor um grande documento de contribuição dos economistas nesse tema aqui do nosso painel, tá? Então, vou passar a palavra para o professor Ladislau, para ele se despedir, em seguida, imediatamente para o Clemente e para o Adolfo Roman, já que o Alci terminou, foi o último, acho que... Não sei se ele vai querer falar. Vamos lá, Ladislau. O professor Ladislau está com... Sem áudio. Está sem áudio, professor Ladislau. Desculpe, é a frase que a gente mais escuta hoje. Você sabe o que é? O Brasil todo está discutindo. Essa discussão, nós estamos aqui em diversas partes do país, todas as novas tecnologias estão permitindo essa grande discussão que o Brasil está tendo, porque o Brasil está se dando conta dos absurdos que está se fazendo, do dreno sobre os recursos naturais, da pobreza, da miséria que está sendo criada por um grupo de irresponsáveis no governo, mas também por apoio de grandes bancos, enfim. Isso aqui é muito bom a gente fazer esses trabalhos. Eu coloquei no meu site, no chat aqui, 2 textos que ajudam nessa discussão, tá? O resgatar a função social da economia, que é um eixo propositivo, né? E também o documento, o link do documento no meu site também, são essas 89 propostas para o desenvolvimento local. Perfeito. São ferramentas para vocês, eu agradeço, vocês podem pegar. O meu site tem cerca de 1.300 títulos, é uma nova forma de trabalhar, de generalizar conhecimento científico. Estou muito feliz aqui de encontrar gente amiga e gente que está puxando o carro para a mesma direção. Parabéns. Obrigado, professor. Passar a palavra para o Clemente, por favor. Só agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, reencontrar o Ladislau, a oportunidade de ouvir o Adolfo e o Alci, excelentes contribuições, reflexões, gostei muito da abordagem que o Adolfo fez, inclusive da proposta de visão sindical, acho que tem muita convergência com o que a gente está pensando. Alci, pelo destaque dado à questão da micro, pequena e média empresa, para nós também no movimento sindical é uma coisa muito importante, fundamental, acho que tem um olhar bem interessante, bem importante para pensar o futuro e agradecer a oportunidade, dizer que nós temos uma agenda enorme de transformações nesse país para promover aquilo que a gente convergiu aqui em termos de busca, de construção e de resultado que a gente quer alcançar. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela atividade, um prazer estar com todos vocês. Obrigada, Clemente, aí, pelo seu tempo e contribuição. Professor Adolfo Roman. Também estava nessa linha, somente agradecer, Silvana, ao Corecon Ceará, agradecer a todos aqui também
que participaram dessa mesa. Para mim foi um prazer muito grande. Clemente, Alci, Ladislau, tá aqui dialogando. A gente precisa, obviamente, aprofundar muito, né? Eu vi que a Silvana comentou que ela, inclusive, fez uma tese de doutorado sobre a questão da economia solidária. É legal a gente estar aí trocando figurinha, né? Trocando informações, né, Silvana? E tá aí buscando, né, mecanismos para a gente poder fazer com que avance, né? Não vamos aqui dizer que a economia solidária deve receber destaque, né, em pequena, média, as pequenas empresas ou, né, tudo que foi comentado aqui. Eu acho que todos nós estamos na mesma direção, né? E eu acho que isso é importante, tá? Obrigadão mesmo, viu, Silvana? Obrigada, passa a palavra para o Alci. Silvana, apenas agradecer o convite, abraçar aí o Adolfo, o professor Ladislau, o Clemente, pela excelente participação de todos e parabenizar o nosso Corecon, nosso Conselho Regional de Economia, que tem sido uma referência de promover esse debate e principalmente gerar as oportunidades necessárias para o nosso economista se desenvolver cada vez mais. Disponha sempre aqui de nós. Obrigado. Gente, então, antes de encerrar, só dizer que vai ser muito, muito boa essa contribuição. Nós estamos discutindo aqui, tanto no Ceará como em termos de Nordeste, né? Há uma proposta de construção de sistema público de economia popular e solidária, né? E com foco no trabalho e na renda, nessa economia de baixo, né? Porque a gente não tem o SUS, a gente não tem o Fundeb, porque o SUS, porque a gente não tem um sistema público de pactuação, né, como o professor falou, que tem a política, que tem os fundos e que tem as responsabilidades também para construir essa nova economia. Então, estou dizendo, essa ideia é o debate que a gente está construindo aqui no Ceará e no Nordeste, aqui do ENE também, né, de juntar todas essas contribuições e fazer um documento que a gente vai entregar aos governadores, ao Consórcio Nordeste também e ao novo presidente da República aí. Espero que a gente tenha mudança, né? Então, obrigada aí para todos vocês e para todos que nos ouvem. Vamos imediatamente, dentro de poucos minutos, para um painel muito legal chamado Fontes e Canais de Financiamento do Desenvolvimento, que vai discutir reforma tributária, vai discutir bancos de fomento, microfinanças e tudo mais que vai complementar aí a nossa análise. Muito obrigada.